mostrar para vocês como fazer a reserva de uma passagem aérea. Aqui a gente pode adicionar os passageiros que estão cadastrados no sistema. Então, vou selecionar um passageiro aqui. E aí ele já passa a ficar aqui. A gente pode selecionar mais de um também. A gente pode fazer viagem só de ida e volta, ou então múltiplos destinos. A viagem de múltiplos destinos seria uma viagem para mais de um lugar. Por exemplo, a pessoa faz Porto Alegre-São Paulo, São Paulo-Rio, Rio-Porto Alegre, por exemplo. Para fazer essa viagem toda em uma solicitação só, a gente utiliza a aba múltiplos destinos. A gente pode selecionar o número de pessoas que a gente quer, inclusive adultos e crianças. Bebê também, a gente consegue, que são as crianças com 2 anos incompletos, a gente pode selecionar aqui também. A gente pode fazer alguns filtros na nossa busca, a gente pode filtrar as tarifas mais baratas, a gente pode filtrar as tarifas com bagagem e também a gente pode filtrar só os voos diretos. A gente também tem essas mesmas opções de filtros depois que a gente fez a busca, então não precisa necessariamente colocar esses filtros agora. A gente pode ordenar por preço, que é o padrão do sistema, ou então por horário. Além disso, a gente consegue fazer um filtro do número de linhas que a gente quer que o sistema exiba. Então, quando tem uma opção de voo que tem muitas opções, a gente pode aumentar o número de linhas aqui através desse filtro. A gente vai buscar aqui, então, um voo. A gente pode, se a gente sabe o código do aeroporto, a gente pode digitar pelo código, ou então a gente pode digitar o nome da cidade que a gente precisa ir. Então, aqui eu escolhi São Paulo, a gente pode escolher, por exemplo, todos os aeroportos ou selecionar um aeroporto específico. Eu já selecionei Guarulhos aqui e só escolher a data do voo. Eu vou escolher uma opção só de ida, aqui para facilitar a exibição. A gente tem, dentro do sistema, a possibilidade de configurar ou não políticas de viagem. Nesse ambiente de teste que eu fiz, tem uma política configurada, então eu vou selecionar ela aqui. E aí o sistema vai apresentar para a gente todas as opções de voos. Eu não usei nenhum filtro, né? Porque eu posso usar os filtros aqui embaixo. Então, aqui as opções que o sistema apresentou, né? A gente tem um quadro resumo com as opções de tarifas mais baratas de voo direto, voo com parada. Ele apresenta também aqui novamente os filtros que eles estavam no menu da busca anterior, eles aparecem aqui também. E a gente consegue colocar aqui uns filtros de horário. Por exemplo, eu quero voos saindo de manhã, a gente pode considerar por as opções pelo horário de saída, ou então as mesmas coisas considerando o horário da chegada. Então, aqui a gente consegue definir alguns filtros também. Tá? Para voltar ao normal, é só clicar de volta aqui. A gente consegue exibir todos os resultados aqui, ou a gente pode reduzir a quantidade de opções também. Tá? Então, aqui a gente pode deixar marcado como a gente preferir. Se a gente souber um número de voo, a gente pode buscar os resultados por aquele número do voo, é só digitar aqui e o número do voo que a gente quer já aparece. Tá? E para selecionar a opção mais barata, que o sistema está oferecendo aqui nesse quadro, é só clicar aqui e ele já mostra as opções nessa tarifa. No caso aqui só tinha uma opção, né, de voo nesse valor. Então, ele mostrou essa opção e ele coloca todos os perfis tarifários. Aqui, então, é sem bagagem, com uma bagagem numa classe que permita alteração ou reembolso com uma regra diferenciada. E aqui a opção com 2 bagagens. Para saber os detalhes da regra tarifária, é só clicar aqui no caderninho. Ele vai apresentar toda a regra da tarifa aqui que a companhia aérea fornece no sistema. Aqui a gente também consegue visualizar qual é o valor da tarifa e qual é o da taxa de embarque, porque o sistema apresenta sempre o valor total. E aqui ele tem resumido, então, que eu tinha mostrado antes, se a tarifa ela é com ou sem bagagem. Se quiser voltar a ver todas as opções, é só clicar aqui de novo, que o sistema volta a exibir todas as opções novamente. Vou selecionar isso aqui, então, para fazer reserva. Só clicar no avançar. Aqui ele mostra o valor de tarifa, com taxa, né? O valor apresenta ele aberto também. Está avisando que a gente selecionou tarifa sem bagagem, né? Está correto, então a gente pode seguir. Aqui os detalhes do voo e aqui a opção antes eu tinha mostrado para vocês, então, selecionando um passageiro e aqui tem a opção de digitar o nome do passageiro.
Então, eu posso botar aqui as informações do passageiro digitando. A gente tem, daí, nessa forma, tem que selecionar o centro de custo, se a empresa tivesse exigência de preenchimento, colocar os dados de contato do passageiro. E aqui os dados como padrão vai o da agência. Se a pessoa que está solicitando é o próprio passageiro, é só clicar nesse quadradinho aqui para seguir a solicitação. Vou fazer a reserva, então. Pronto, aqui então tem a reserva com o status dela de criada, né? A informação de que a gente, nesse caso, respeitou a política de viagens que está configurada aqui no sistema, o localizador dessa reserva e qual é o prazo para a gente fazer a compra da passagem. Então, seria até hoje às 23h59. Se a gente quisesse marcar poltrona, seria aqui no reservar, para fazer a marcação. Ele mostra aqui o que é pago, o que é gratuito. Nesse caso, como a gente escolheu uma tarifa sem bagagem, ela também não permite marcar poltrona, então só está aparecendo opções de assentos pagos, tá? Então, não vou marcar aqui também. Seria só clicar em cima da poltrona e já efetuar a marcação. Aqui, a gente pode já enviar essa passagem. No caso de empresa que tenha fluxo de aprovação, é só selecionar aqui o aprovador e solicitar a aprovação da passagem. Então, pronto, a reserva está feita lá na companhia aérea e a gente já enviou para o aprovador fazer a aprovação. No caso, se fosse uma empresa sem fluxo de aprovação, ela já vai automaticamente para o processo de emissão. Era isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.